Este capítulo fala das sensações e o quanto os aspectos presentes no ambiente estão relacionados com o nosso organismo. Se nossos sensores não funcionam bem, estamos em perigo, pois não avisam quando temos de nos proteger, como buscar um agasalho ou passar um protetor solar. Variações de temperatura do ambiente. A Terra, dentre muitos outros planetas que existem, é o mais importante, porque aqui é a vida. A constituição química da superfície da atmosfera e sua posição em relação ao Sol propiciaram condições para a existência dos elementos químicos para formar os constituintes das células. Atualmente, a Terra é composta de 78% de gás nitrogênio e 21% de oxigênio, e o 1% restante é formado de outros gases, como argônio, 0,9% de óxido de carbono, 0,3% vapor de água, hidrogênio, dentre outros gases emitidos pelo homem. Devido à maneira como a atmosfera filtra, emite e reflete a radiação solar, é que existe uma temperatura adequada e que propicia as diferentes formas de vida do nosso planeta. A temperatura da Terra não é igual, ela varia devido aos movimentos da Terra. A Terra está em constante movimento, rotação e translação, e esses movimentos influenciam no modo como as radiações chegam às diferentes regiões da superfície terrestre. O clima, então, pode ser definido como o efeito em longo prazo da radiação solar sobre a superfície e a atmosfera da Terra durante seus movimentos. São realizadas medidas anuais ou sazonais de temperatura e precipitações de água para interpretar o clima. As zonas climáticas da Terra se diferenciam graças ao movimento de translação da Terra, ou seja, maneira como a região é exposta ao calor do Sol. Isso leva à ocorrência de 3 grandes zonas climáticas no globo terrestre: zona intertropical ou tropical, zona temperada e glaciais ou polares. Existem regiões que tendem a receber menos radiação solar. Um exemplo são os polos dos extremos norte e sul, que são limitados pelos círculos polares ártico e antártico. Essas regiões recebem os raios solares muito inclinados, insuficientes para aquecê-las. Já regiões que ficam entre os trópicos de Câncer e Capricórnio possuem clima tropical, pois os raios incidem diretamente, é a faixa mais quente da Terra. Quanto mais próximo do Equador, maior é a temperatura local. Gases da atmosfera. Oxigênio. Importantíssimo para a vida, utilizamos para respirar. Produzido pelas plantas a partir da fotossíntese, molécula diatômica, contribui para filtrar a energia do Sol. Absorve a radiação do ultravioleta com comprimento de onda que varia entre 70 e 250 nanômetros. Ozônio. A radiação que é emitida pelo Sol com comprimentos de onda que variam entre 220 a 320 nanômetros não são filtradas pelo oxigênio, e quem filtra são as moléculas de ozônio. O ozônio é muito importante, pois se essa radiação que ele filtra chegasse até nós, destruiria nossos tecidos, como também dos outros animais e plantas. A diminuição da camada de ozônio é preocupante, pois calcula que o ozônio está diminuindo em uma taxa de 4 a 5% por década. Devido a isso, estamos recebendo radiação da região do ultravioleta, o que é um perigo para a vida. Nem todo o infravermelho térmico emitido pela superfície da Terra e pela atmosfera escapa diretamente para o espaço, pois é absorvido por alguns gases na atmosfera. Logo após sua absorção por moléculas como dos gases que induzem o efeito estufa, a radiação é remitida em todas as direções. Desse modo, uma parte é direcionada de volta à superfície, sendo reabsorvida e, consequentemente, provocando um aquecimento adicional no ar e na superfície. Esse fenômeno de redirecionamento ou desvio da radiação do infravermelho térmico em direção à Terra dá-se o nome de efeito estufa. Água. A água é uma molécula que consegue absorver a radiação da região do infravermelho térmico. No estado gasoso, a água absorve a radiação do infravermelho emitida pelo Sol e reemitida da Terra, refletindo o que não foi absorvido de volta para a Terra. Por isso é um dos gases responsáveis pelo efeito estufa. Em regiões secas como os desertos, a temperatura varia bruscamente com os movimentos de rotação da Terra. Como a concentração de água no deserto é menor, a temperatura durante a noite é muito baixa.
pois não há o gás indutor do efeito estufa para manter a temperatura. Já durante o dia, a temperatura é elevada devido à absorção direta da luz solar. CO2. Não só como a água, outras moléculas podem absorver a radiação da região do infravermelho, como a molécula de gás carbônico. Um aumento na concentração de CO2 na atmosfera devido à poluição impede que mais radiação refletida na superfície da Terra escape, o que produz um maior aquecimento. Metano. Depois do CO2 e da água, o metano é o gás indutor do efeito estufa de maior importância. A ação do homem é a principal contribuinte para o aumento desse gás na atmosfera, mas ele também é produzido pela decomposição de matéria de origem vegetal. Terras alagadas são a maior fonte natural do gás metano. O que isso tem a ver com as natações? A diferença de temperatura entre diversas regiões da Terra tem tudo a ver com nossas vidas. A partir dessa diferença de temperatura que nos desenvolvemos de maneira diferente, com hábitos e costumes diferentes. A temperatura corporal também é influenciada pela temperatura ambiental e nos induz a diferentes comportamentos. Nossa temperatura corporal varia entre 36 graus Celsius e 37 graus Celsius. Dentro dessa temperatura, as funções biológicas funcionam normalmente. Quando a temperatura aumenta ou diminui, o nosso corpo trabalha para se ajustar às mudanças climáticas e fazer nosso organismo funcionar corretamente. Dessa forma, conseguimos sobreviver às intensas mudanças climáticas nas estações do ano. Quando a quantidade de nutrientes no nosso sangue está baixa para promover as reações necessárias à sobrevivência, temos fome e procuramos ingerir alimentos. Todos esses comportamentos são regulados pelo hipotálamo. O sangue é essencial para a distribuição de água e calor, pois a partir da dilatação ou da constrição dos vasos sanguíneos, podemos diminuir ou aumentar a quantidade de calor do corpo, mantendo constante a temperatura corporal. A pele atua como isolante de calor, por isso que não entramos em equilíbrio com o ambiente. Os termorreceptores da pele são fundamentais para a vida, pois eles são responsáveis por avisar aos neurônios do hipotálamo o que está acontecendo no ambiente. Possuímos termorreceptores sensíveis ao frio e ao calor, detectando temperaturas que variam na faixa de 10 a 35 graus Celsius e 30 a 45 graus Celsius. A partir daí, os termorreceptores enviam as informações para o hipotálamo, que faz com que o corpo dissipe ou retenha calor. Como a temperatura do ambiente influencia na temperatura corporal? A energia de um sistema pode ser modificada pela transferência de calor, como quando a energia do sistema se altera, como resultado da diferença de temperatura entre o sistema e suas vizinhanças. Quando os gases responsáveis pelo efeito estufa refletem a energia do infravermelho, que não foi absorvida, na verdade, estão sendo transferidos essa energia na forma de calor para o ambiente, o que causa aumento da temperatura deste. Nosso organismo, para manter a temperatura corporal interna constante, também realiza uma série de processos exotérmicos e endotérmicos quando nossos termorreceptores detectam mudanças bruscas de temperatura do ambiente. O calor é, então, a transferência de energia que se aproveita do movimento caótico das moléculas como resultado de uma diferença de temperatura. O modo como o cérebro regula a temperatura corporal. Os termorreceptores estão conectados com os neurônios da medula espinhal, que está conectado aos neurônios sensíveis à temperatura que são localizados no hipotálamo. Os termorreceptores são terminações nervosas livres que estão distribuídos por toda a pele, fazendo parte do sistema nervoso periférico. Neles estão conectados os neurônios sensíveis à temperatura, presentes na medula espinhal, que levam as informações de variações de temperatura ao hipotálamo. Para a coordenação do sistema nervoso vegetativo, o hipotálamo libera hormônios que circulam pelo sangue até chegarem nos receptores de uma glândula chamada hipófise.
que libera hormônios para outras partes do corpo. Para reter o calor quando a temperatura do ambiente está baixa, o hipotálamo secreta um hormônio chamado TSH, que é regulador da tireoide, avisando a hipófise. Esta estimula a glândula tireoide, que libera um outro hormônio chamado tiroxina, que faz o organismo reter calor para enfrentar o frio. Quando a temperatura do ambiente está baixa, o hipotálamo conectado ao sistema nervoso vegetativo ativa o sistema simpático para assim contrair os vasos sanguíneos da pele e ativar os tremores. Quando a temperatura está alta, o hipotálamo diminui a liberação do hormônio TSH para a hipófise, assim diminuindo a produção de tiroxina e o corpo tende a dissipar calor. Os neurônios parasimpáticos são responsáveis por dilatar os vasos sanguíneos. A febre serve de sinal de alerta. Algumas células do sistema imunitário envolvidas no combate aos agentes infecciosos podem liberar substâncias que entram no hipotálamo e aumentam a temperatura corporal normal. A febre aumenta o consumo de oxigênio e prejudica o rendimento cardíaco, causa dor muscular, irritabilidade, pode causar convulsão. Existem vários medicamentos que podem ser utilizados para controlar a febre, mas aqui não entramos em detalhes. O próprio cérebro libera uma substância para diminuir a temperatura corporal quando a pessoa está com febre. Essa substância é chamada de vasopressina, um neurotransmissor liberado por uma área do cérebro conhecida como área antipirética. Outras alterações hormonais que causam variações de temperatura corporal, como por exemplo, as que ocorrem em mulheres durante a menopausa. Os sintomas causados durante a menopausa são devido às mudanças no sistema hormonal que causam diminuição da atividade do ovário. Algumas mulheres têm que fazer reposição hormonal, mas mesmo assim sentem-se mal nesta fase da menopausa. Elas têm ondas de calor, tonturas, nervosismo, dor de cabeça, depressão, entre outros sintomas comuns durante este período. Essas alterações são devido à baixa produção de hormônios, principalmente de estrógenos, que são produzidos pelo ovário. Dream about